não se desespere. Porque se houve um caminho de volta para Santa Maria Madalena, para aquele filho pródigo, para Zaqueu, se houve um caminho de volta para São Pedro, príncipe dos apóstolos, há um caminho de volta também para você. Essa palavra hoje nos convida a aprender com Pedro. Que mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa miséria, nós não devemos nos desesperar, porque Deus é maior que o meu erro, porque Deus é maior que a minha miséria. Esse vídeo, essa palavra de hoje é especialmente para você, que se sente cabisbaixo, que acha que não tem jeito, que não tem solução. Pedro hoje está nos ensinando, a partir de uma experiência sofrida. Mas Deus está nos ensinando que nem mesmo a minha fraqueza, a minha miséria, é obstáculo à graça, à misericórdia de Deus, muito pelo contrário. A minha miséria atrai a misericórdia de Deus, a minha fraqueza atrai a força de Deus. Nós estamos hoje diante desta cena onde Jesus está na última ceia reunido com seus apóstolos. É um evangelho riquíssimo, nós poderíamos tecer vários comentários, fazer várias reflexões, mas eu vou me deter hoje na figura de Pedro. O Senhor acabou de anunciar que seria traído. Pedro, já no seu impulso, quer saber quem é, talvez para censurar, talvez para intervir, com as suas forças puramente humanas. Mas Pedro esqueceu de vigiar sobre si. E acabou que, de fato, o Senhor se referia a Judas. Mas Pedro, naquela mesma noite, também traiu o Mestre. Também o negou. Não era intenção de Pedro. Quando Pedro disse para o Mestre que daria a vida por ele, Pedro estava sendo verdadeiro. Mas o desejo e a vontade não são suficientes se não clamarmos a graça de Deus. Guarda isso com você. É preciso clamar a graça de Deus. Há uma força que não se assenta na nossa presunção, na confiança em si mesmo, mas uma força que se assenta exatamente na humildade, em saber que eu nada posso sem o Senhor, mas que eu tudo posso naquele que me fortalece. Talvez Pedro tenha cedido à tentação de, ao saber que Judas trairia o Mestre. Isso aqui é um léxico divino, dizer bem que eu desconfiava. Ele é um mau caráter, ele é um ladrão. Mas Pedro se julgou melhor que Judas. E esqueceu que, sem a graça de Deus, ele também seria terrível. Isso foi um sacerdote que me falou certa vez numa confissão. E eu guardei comigo, ele disse: filha, sem a graça de Deus, nós seríamos os piores dos criminosos. Nós seríamos os piores seres que existiriam nessa face da terra se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus que lhe sustenta, você seria capaz dos piores crimes. Às vezes nos falta a consciência disso. Achamos que porque somos capazes de observar os mandamentos, de cumprir algo da lei do Senhor, somos melhores do que aquele irmão que está distante. Acontece que não podemos esquecer que é a graça de Deus que nos sustenta. Se Deus retira a sua mão de sobre nós por um instante, nós caímos, nós fraquejamos. É o que acontece com Pedro. Pedro é sincero, é verdadeiro quando ele diz: Mestre, eu dou a minha vida por ti. Mas por mais vontade, por mais desejo, ele não é capaz de executar sem a graça de Deus. Nós aprendemos com Pedro a em tudo nos fazermos dependentes de Deus, da sua graça. Pedro nega Jesus por 3 vezes. É humilhado pela sua fraqueza. Mas esse Pedro, ele é capaz de se arrepender. Ele chora amargamente o seu erro, a negação. E é exatamente no arrependimento que ele consegue fazer um caminho de volta. Aquela humildade que faltou em Pedro e que o fez cair, não falta agora.
de modo que ele pode retornar ao caminho. Quando nós nos desesperamos, no fundo, é porque o orgulho ainda nos domina. Mas quando o orgulho é vencido, porque a soberba é a estratégia por excelência de Satanás. Ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele não se inclina, ele não serve, ele não se dobra. E quando nós caímos nessa tentação, nós nos assemelhamos a Satanás. Perdemos essa semelhança com Deus. Ele é manso e humilde. Não é assim que Jesus é manso e humilde de coração? Se houver humildade no meu e no seu coração, nós faremos um caminho de volta. Aquele filho pródigo precisou de uma profunda humildade para voltar para casa. Maria Madalena precisou de uma profunda humildade para reconhecer. Zaqueu precisou de uma profunda humildade para percorrer um caminho de volta. Eu e você, nós precisamos da humildade para voltar a esta comunhão com Deus, para voltar à casa do Pai. Eu sei que essa palavra hoje está encontrando você e não é coincidência, não, é graça. Talvez você que saiu de casa, além da casa do Pai, dessa comunhão com Deus, mas até mesmo saiu da sua casa, abandonou a sua família, porque caiu no pecado. E hoje você, no fundo, deseja fazer um caminho de volta porque você sente falta de ter a sua família, a sua casa, os seus, aqueles que você ama. E o que te impede de voltar? Ou talvez você que abriu mão de algo no momento de fraqueza, e você reconhece que não foi uma decisão boa. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de reconhecer, largar o orgulho de lado, perdoar, pedir perdão e retornar. Faça isso quanto antes, porque quando nos deixamos dominar pelo orgulho, pela soberba, podemos cair na cilada que Judas caiu. Judas se desesperou. Caiu no poder, caiu sob o domínio do poder das trevas e o seu fim será terrível. Pedro não. Pedro chorou. Pedro se arrependeu. Pedro soube pedir perdão e retornar. E foi necessário que Pedro passasse por essa experiência, porque aquele que seria o príncipe dos apóstolos precisava trazer em si uma profunda humildade. E quando não somos humildes o suficiente, vamos precisar passar por humilhações. A única pessoa que não é humilhada, a única pessoa que não sofre humilhação é a pessoa humilde. Mas cada um de nós que apresente um grau mínimo que seja de soberba, nós seremos humilhados. E bendito seja Deus por isso, porque é a única maneira de nos configurarmos a Cristo. Temos um coração verdadeiramente humilde. É o coração que agrada o Senhor. É a virtude base, a humildade. É a virtude base, fundamental, a humildade. Vamos proclamar esta palavra hoje porque há poder na palavra de Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sino das notificações e deixar claro o seu like. Se essa partilha foi positiva para você. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33, do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros.
pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou nele. Entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo, e sou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dom Henrique Soares nos ensinava, que errar não é humano. Errar desumaniza, na verdade, de fato. Mas é também verdade que nós podemos aprender a partir dos nossos erros. Pedro aprendeu. Que você também possa aprender. Fecha os seus olhos um instante e suplica ao Senhor, motivado e amparado pelo poder que há na palavra de Deus. Hoje seja um dia de reconhecer o nosso nada e a nossa dependência de Deus. Que, movido pelo Espírito Santo, tu possas fazer um caminho de volta. Tu possas abandonar o caminho errado e voltar ao caminho certo. Abandonando essa soberba, este orgulho, deixando de lado. E tomado por essa profunda humildade, reconhecer e retornar. Pede essa graça ao Senhor. Senhor, dá-me essa graça nesse dia de retornar àquele lugar, àquela situação que eu não deveria ter abandonado, que eu não deveria ter deixado, porque eu sei que é plano de Deus, que eu sei que é vontade de Deus para a minha vida. Acolhe, Senhor, as minhas lágrimas de arrependimento e o meu coração contrito. E dai-me uma segunda chance. Dai-me uma nova oportunidade de acertar, de recomeçar. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Semana Santa é assim. Uma semana riquíssima de aprendizado, de mergulhar no coração de Deus, estar atento a cada detalhe do coração de Jesus, aprendendo com Ele, colhendo os frutos da sua paixão, da sua entrega, da sua oferta de vida. Que esta seja uma semana frutuosa também na sua vida. Que você não desperdice nenhum dos frutos desta semana, saborosíssimos, copiosos. Que você possa colher cada um deles de maneira abundante e repartir. Por isso, compartilhe esta palavra. Com certeza, muitos corações, talvez que você nem imagina, estão necessitados dessa partilha, de experimentar o poder que há nesta palavra.
Temos um encontro marcado às 4 horas no Rosário da Madrugada, nesta reta final, rumo à Páscoa do Senhor. Quantas